Castelo Branco, no Rádio Português, no TV 24, simultaneamente. Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao TV 24. Vamos falar de badminton como tema principal do programa, mesmo reconhecendo que hoje é dia da Liga Europa e, portanto, o futebol tem, de facto, interesse primordial nesta questão do desporto. Às vezes é assim, jogam uns futebol, jogam outros badminton, cada um faz aquilo que pode e que quer. De qualquer modo, não nos podemos aliar desse acontecimento futebolístico que é a Liga Europa, ainda para mais quando hoje se estreiam 6 árbitros em cada jogo de futebol. E por aquilo que se passou no jogo entre o Heerenveen e o Sporting, dá a ideia que um deles estava a mais. Isto foi aquilo que eu ouvi dizer. De qualquer modo, o Sporting ganhou por 3-2 na Holanda, com 3 golos de Lietzson. Às 8h05 começam a jogar o Benfica com o Bate Borisov e o Nacional da Madeira com o Werder Bremen. Já vamos falar disso, mas em relação ao badminton, os meus convidados desta noite são o Daniel Moura, treinador de badminton, está aqui à minha esquerda. Do outro lado, a Filipa Lamy, que é atleta olímpica, é um valor no badminton português, eu diria mesmo, internacional, e por isso vamos ter uma conversa animada e não quer dizer que não possamos também, a certa altura, experimentar as dificuldades do badminton. Mas para já, vamos às dificuldades do futebol. Depois da derrota com o Chelsea, o Futebol Clube do Porto já só pensa, naturalmente, no jogo com o Sporting de Braga a contar para a Primeira Liga. O capitão Bruno Alves elogia a equipa líder do campeonato, é o Sporting de Braga, lembro, mas diz que o Futebol Clube do Porto vai lá a Braga para ganhar. Os elogios ao comportamento do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, na derrota frente ao Chelsea, pertencem ao passado e não deixam nenhum contentamento para a equipa do Dragão. O capitão Bruno Alves afirma que fazer boas partidas e perder não serve para nada. Por isso, contra o Braga, comandante do Campeonato Nacional, só a vitória interessa. É um jogo difícil contra o Braga, é o líder do campeonato, não é? Vamos nos preparar na máxima força para chegar lá e fazer um bom resultado, e esse bom resultado é ganhar. Sabemos que fizemos uma boa partida contra o Chelsea, mas também já é passado e não interessa também fazer boas partidas e perder. Bruno Alves não poupa nos elogios à formação comandada por Domingos Paciência, mas assegura que o Porto só tem que ser igual a si próprio. Acho que o Porto tem que manter o que tem feito até este momento, jogar bem organizado, um futebol de ataque e fazer gols. Eu acho que isso é importante. E penso que estamos, como já disse, mais que preparados para esse jogo. O capitão portista determinado antes da partida com o Braga, marcada para sábado. Jesualdo Ferreira deve voltar a mexer na equipa depois das alterações profundas que fez para jogar com o Chelsea. É uma antecipação do Sporting de Braga Futebol Clube do Porto em termos previsionais. Pepe Guardiola, bom, esse diz que o Barcelona... Na segunda parte, o Barça foi melhor que nós, com mais posse de bola contra um Inter que controlou o jogo sem a bola. Contra um Inter que ha controlato il gioco senza palla. Eu não penso que vamos a revincere a Champions League. Não penso que vamos ganhar a Liga dos Campeões. Eu espero chegar aos oitavos de final, passar esta fase. Ter ganho a Liga dos Campeões o ano passado não significa que vamos vencer este ano. Viemos para vencer, todos viram, não conseguimos. Não é bom, nem é mau. Não é bom, não é mal, não é bom, diciamolo così. Eu tenho a impressão que esta situação do Pepe Guardiola dizer que o Barcelona não vai ganhar ou que não é candidato deve trazer água no bico. Hoje, há a Liga Europa, já lhes disse, e o Sporting ganhou ao Heerenveen por 3-2. Ontem houve a Liga dos Campeões, também já sabem, já foi dito. Um dos jogos mais aguardados foi exatamente este, com estes protagonistas, o José Mourinho e o Pepe Guardiola. A Itália, o marcador não passou do início, ou seja, ficou em 0. Mas nos outros grupos, no grupo E, o Liverpool ganhou o Debrecen por 1-0. O Lyon venceu a Fiorentina por 1-0. No grupo F, o Inter de Milão e o Barcelona empataram 0-0. O Dinamo de Kiev venceu o Rubin Kazan por 3-1. No grupo G, Stuttgart 1, Glasgow Rangers 1, Sevilha 2, Unireia Urziceni 0.
E no grupo H? No grupo H foi Olympiacos 1, AZ Alkmaar 0, Standard Liège 2, Arsenal 3. Entretanto, a seleção portuguesa de atletas surdos regressou esta quinta-feira a Lisboa com 4 medalhas conquistadas. Dedicação e esforço são os lemas destes atletas que se tornaram autênticos heróis nacionais. Medalhas no judo, taekwondo e luta greco-romana. 4 medalhas ao todo, apesar de todas as dificuldades. Foi um bocadinho difícil porque teve lutou com a atleta russa, mas foi muito difícil, perdeu, e depois, com o incentivo do treinador, conseguiu, nas meias finais, lutar com ela e finalmente vencê-la. Portanto, o objetivo que tinha era mesmo conseguir o ouro para Portugal, para mostrar que tenho uma grande vontade em incentivar o país. O segredo para o sucesso é só um. É muito trabalho, já foram várias vezes, já foram 3 vezes, agora há 2 vezes, agora a 3ª vez. Estou muito contente, estou muito feliz. Então já não é difícil ganhar? É um bocadinho difícil, não é fácil, há muito trabalho, é um grande esforço, mas foi possível conseguir. Mesmo as medalhas de bronze são bem-vindas e um motivo de orgulho para estes atletas. Claro que eu gostaria de conseguir a medalha de ouro. Eu conhecia alguns dos atletas, alguns deles são profissionais e de qualquer das formas eu não me importei, eu fui à luta, consegui uma boa pontuação, mas claro, eles conseguiram mais do que eu. De qualquer das maneiras, estou muito orgulhoso do meu 3º lugar, da minha medalha de bronze, e satisfeito pelo trabalho que fiz. A comitiva portuguesa foi recebida em euforia à chegada a Lisboa. Entre as pessoas estava a Secretária de Estado da Reabilitação. Aquilo que lhe posso dizer é que estes jovens são lutadores, aprendem a vencer barreiras todos os dias. E a principal barreira que aprendem a vencer é a barreira da discriminação. E muitas vezes nós praticamos essa discriminação mesmo de forma inconsciente. Com a mesma ou mais vontade, é de esperar mais medalhas para Portugal daqui a 4 anos. Mas o mais importante é mesmo ver o entusiasmo e boa disposição dos atletas. A seleção portuguesa de atletas surdos. Um exemplo, com certeza. Bom, estão a decorrer os jogos de futebol. Nós vamos falar de badminton. Vamos acompanhar naturalmente esses jogos com informações que eu lhes vou dar. Em relação aos espectadores que queiram conversar connosco, já sabem que estamos à vontade para podermos falar o tempo que quiserem, dentro daquilo que é habitual, como é evidente. Eu mesmo seria dizer, estão convidados já a virem jogar badminton connosco. Vamos começar com a Filipa Lamy. A Filipa é fisioterapeuta. Exato. Não me enganei. Não, agora não. Licenciou-se pela Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa. Exato. Tem 28 anos, podemos dizer ainda, não é? Se tivesse mais de 30 não dizia. E joga badminton desde quando, Filipa? Desde os 11 anos. 11, quer dizer que joga há 17 anos, vê como eu sou bom nas contas. E o seu sonho é ser atleta olímpica, não é? Como a Ana Moura. Exatamente, É? O meu sonho era esse, exatamente. Estou a saber um bocado de badminton, não sabe? E que a bocado temos que ir jogar um bocadinho para ver como é que eu estou esta época. Acho que Bom, começou com 11 anos e começou por quê no badminton? Por a escolha da modalidade. Não é uma modalidade muito divulgada, infelizmente, em Portugal. Não, não é muito divulgada. Apesar de agora estar um bocadinho mais divulgada por todo o lado, porque já há mais clubes por todo o país. Eu comecei porque era uma modalidade que a minha irmã jogava, que as minhas irmãs praticavam, e entretanto não havia muitas modalidades onde eu morava, que era na Lourinhã, e optei por ir para o badminton em conjunto com os meus colegas de escola. Foi quase a turma. E depois uns desistiram, outros não, e entretanto eu fui a única que continuei. Salvo erro, foi campeão nacional 33 vezes? Sim. É verdade? Individual, sim. Individual? Sim, individual e pares, como é lógico. Portanto, isto... Não por equipas, não contabilizando as equipas. Isto significa que, de repente, não digo de repente, mas progressivamente você foi dando saltos consecutivos na modalidade até atingir uma bitola, uma craveira que em Portugal tem de ser reconhecida e admirada, não é? É que nós no badminton poderemos ganhar 3 títulos por ano, no mínimo, porque temos 3 vertentes. Mesmo assim 33, não é? Mesmo... Sim, já é considerável. Portanto, mesmo multiplicando por 3 são 10 anos de títulos, não é? Exato. Exato. É uma modalidade de grande espetáculo, ou não? O que é que acha?
Eu acho que é uma modalidade de grande espetáculo. A maioria das pessoas não tem noção da modalidade de competição, tem noção da modalidade de lazer. E quem tem noção da modalidade de competição sabe que é uma modalidade de espetáculo, porque é uma modalidade muito rápida, que implica muita resistência, muita velocidade, muita coordenação. E quem não conhece o badminton a sério, entre aspas, não tem noção dessa parte do badminton. Acha que é só estar ali e que é muito lento e que é muito devagarinho e que não implica grande esforço. E não é verdade. Eu vou dizer-lhe uma coisa e você vai ficar zangadíssima comigo. Mas aqui há 20 anos atrás, quando eu experimentei jogar badminton, já agora estão aqui umas raquetes muito bonitas e uns volantes, visto que o badminton não tem bola, diziam que eu andava a apanhar borboletas. Pois, normalmente é o que ainda as pessoas dizem acham. Isso? Eu, quando as pessoas me dizem isso, eu desafio-as para um joguinho. Claro, que é para verem a diferença. Exato, não é? que é para terem a noção do que é a diferença da velocidade. Claro. Porque a maioria das pessoas, eu acho que o problema também tem a ver com a maneira como as pessoas veem, porque as pessoas não têm noção do campo, não têm noção dos limites do campo, do tamanho que o campo tem, da força que é preciso imprimir para o volante chegar de uma parte do fundo do campo ao outro fundo do campo, e isso faz com que as pessoas achem que é só estar ali, porque as pessoas nem têm noção que há uma rede, que também é a nem rede, a altura que também, da rede. nem o tamanho do campo, não têm noção que o campo tem 13 metros, que o volante pesa poucas gramas, e que para mandarmos um volante para percorrer 13 metros é preciso imprimir alguma força. Claro. E as pessoas não têm essa noção. E é por isso que eu os desafio sempre, quando acham que é muito fácil, que é apanhar borboletas, que eu gosto de desafiar. Eu vejo aqui no seu currículo, Filipa, que teve boas classificações em campeonatos nos clubes campeões europeus, claro. Sim. E em Espanha também é? Eu joguei 2 anos em Espanha, no Rinconada. Nesses 2 anos fomos campeões da Liga, não perdemos nenhum encontro em Espanha, ganhámos os encontros todos. A Liga em Espanha não é como a nossa, é um bocadinho como a nossa de futebol, cá. Temos encontros em casa, encontros fora, é por grupos, e depois o primeiro do grupo irá a uma meia-final, o segundo e o terceiro a uns quartos de final, e assim sucessivamente até se ganhar sempre com encontros em casa e sempre encontros fora. Ou seja, tivemos que ganhar muitos encontros para nunca perder nenhum durante 2 anos. E esta participação, ou estas participações nos clubes campeões europeus? Essas participações foram muito duras, porque nós jogamos com países muito fortes, porque temos países que são referência na modalidade na Europa, e os países têm equipas fortes, e nós tínhamos uma equipa também forte, com jogadores estrangeiros, com alguns indonésios, mas também tínhamos alguns espanhóis na equipa. Tínhamos europeia, não de um país de referência como será a Dinamarca, ou a Alemanha, ou a Holanda. São países avançados, não é? Exato. Na prática desta modalidade, claro. Eu acho que parte muito da formação, eles têm muita formação, enquanto nós temos meia dúzia que poderão chegar a qualquer lado, se calhar eles têm 600 que poderão chegar a algum lado. E depois claro, tem essa diferença. É uma grande diferença. Mas talvez por isso ainda mais aliciante para os praticantes conseguirem atingir uma bitola boa, não é? Exato, mas isto também faz com que seja mais difícil ter condições cá. Pois. Em termos de condições é muito complicado termos sítio para treinar, termos parceiros de treino, que foi uma das minhas grandes dificuldades durante o período de qualificação olímpica, porque nós não podemos treinar sozinhos. Claro. E não podemos ter só um parceiro de treino, porque nós não somos profissionais a tempo inteiro. Filipa, e os clubes tradicionais interessam-se pelo badminton ou não? A maioria dos clubes que têm badminton são mais clubes específicos de badminton. Há muitos clubes, clube qualquer coisa de badminton, clube badminton de não sei... Não estamos a falar do Porto, nem Benfica, nem Sporting. Apesar de já terem tido o Benfica ou o Sporting, acho que já tiveram. Eu lembro-me disso. E agora não há uma aposta desses clubes, não há nenhum clube, tirando... Também já não tem o Marítimo, foi o único que eu me lembro de ver, clube de futebol, que tinha badminton, foi o Marítimo. E já não tem, sei lá, uns 10 anos. Filipa, o badminton é modalidade olímpica desde Barcelona? Desde Barcelona, sim. E é de facto, para si seria realmente bom ir aos Jogos Olímpicos. Como é que se faz essa qualificação, digamos assim, para os Jogos Olímpicos? A qualificação no badminton é uma qualificação muito dura, porque ao contrário de algumas modalidades que eu não digo que não sejam também duras, não depende de uma marca. Depende de um ranking numa certa data. Para esse ranking nós temos que ter... Para nós termos um bom ranking, temos que ter várias participações em vários campeonatos, porque o nosso ranking depende de uma média dos 10 melhores campeonatos que nós fizermos. Ou seja, sabemos que é muito difícil fazermos 10 competições e termos 10 excelentes resultados. Ou seja, temos que fazer muitas competições.
temos que fazer competições para o mundo inteiro, temos que fazer essas coisas todas, temos que conseguir treinar, conseguir ter os apoios para isso, porque a Federação não consegue apoiar. Por exemplo, no último ciclo éramos 5 atletas, era incomportável para a Federação Portuguesa de Badminton, numa federação do tamanho da nossa, conseguir suportar as despesas dos 5 atletas. E então é muito complicado, porque é preciso fazer muitos torneios. Eu fiz uma média de 25 torneios por ano. Mas espera aí, ainda ou não? Sejamos realistas, não é? Neste momento, se me perguntar agora, não, porque eu gostava de ter um projeto que me dissesse assim, o objetivo, nós temos um objetivo que é este. Não quer dizer que seja Jogos Olímpicos, podia ser um Campeonato da Europa, podia ser um Campeonato do Mundo. Tínhamos um objetivo. Se houver um projeto para um objetivo, sim. Agora, ser como foi nos últimos Jogos, que fui eu, o Daniel e mais 2, 3 pessoas, não da Federação, um grupo que nós arranjámos para conseguir apoios e para conseguir maneiras de... para conseguir contarmos os testões todos, para conseguir fazer torneios e dormidas e é muito complicado. Onde é que está o mal, então? É a falta de apoio? É a Federação? Falta de praticantes? Onde é que está o mal? Eu acho que é uma pescadinha de rabo na boca, porque nós temos poucos praticantes, temos pouca visibilidade, a pouca visibilidade não nos dá apoios, como não temos apoios não conseguimos aumentar os praticantes porque não temos visibilidade e anda sempre tudo à volta do mesmo. E anda sempre tudo muito à volta disso. Os miúdos normalmente jogam... enquanto são pequenos, na formação jogam, têm algum nível, chegam à faculdade, não têm local para poder continuar, para poder seguir a formação e a carreira de atletas, acabam por desistir. Foi o que aconteceu. Toda a minha seleção, todas as seleções jovens que eu fiz, todos os jogadores, só há uma jogadora que está a jogar relativamente a sério, que é a rapariga que treina comigo. Todos os outros que estiveram comigo nas seleções de sub-14, sub-16, sub-18, por aí fora, ninguém está a jogar. De facto, assim é muito complicado. É muito complicado. Eu não lhe digo para ir para a Espanha outra vez, mas de facto quase, é muito que valia, complicado. Quase que valia a pena. É muito complicado, porque as pessoas chegam à altura da faculdade e não há pavilhões. Claro. Em Lisboa é muito complicado treinar, por exemplo. Muito complicado. Nós, durante o ciclo olímpico, só no dia e na hora é que sabíamos que podíamos treinar, porque se o pavilhão estivesse ocupado, nós não podíamos treinar. Bom, esta é a visão da Filipa Lamy, é uma visão pouco otimista, de qualquer modo. Vamos tentar perceber o que é que o Daniel Moura vai acrescentar a isto e qual é o seu pensamento acerca desta matéria. O Daniel Moura tem exatamente a mesma idade da Filipa e é engenheiro informático, para além de ser treinador de badminton e praticante, obviamente, não é? E treinador. Bom, você está a acompanhar a Filipa desde 2001? 2001, cerca de 2001. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, para mim é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, para nós também é. Obrigado. Acompanhar desde Sim, 2001? desde 2001. Pronto, e ela de facto tem qualidades, são boas qualidades. A Filipa é uma atleta que eu considero uma atleta de referência. É uma atleta que é muito lutadora, dentro de um quadro que é completamente amador, como já pôde verificar. Ela é muito profissional. Eu vou-lhe dar um exemplo claro disso. A Filipa fez enormes sacrifícios durante 2 anos e meio, durante o ciclo olímpico para Pequim, em que tinha que trabalhar, porque daí também vinha algum do financiamento para fazer torneios. Eu posso lhe dizer que cerca de 10% do orçamento que nós tivemos nos 2 anos para o ciclo olímpico foi por parte do Comitê Olímpico e da Federação. Os outros 90% foi trabalho nosso. Trabalho de divulgação da modalidade, acima de tudo, e numa segunda fase tentar arranjar e convencer patrocinadores a olharem para a modalidade como um potencial. Uma modalidade que pode dar visibilidade às marcas. É complicado, porque nós temos pouca expressão. Para nós é uma raridade estar na televisão. É mesmo uma raridade, é muito complicado. Eu não sei precisar ao certo, mas creio que uma grande entrevista, a última grande entrevista, acho que foi a Filipa, no outro canal, a última vez em 2006, creio, final de 2006 ou início de 2007, no canal desportivo. Portanto, é muito complicado dar visibilidade a uma marca que é o badminton. E uma modalidade que é olímpica desde 92, temos muitos olímpicos, temos o Marco Vasconcelos, que teve em 92, em 92 teve o Ricardo Fernandes e o Fernando Silva, teve em 2000, certo, Filipe? Teve em 2000, 2004 e 2008, e tivemos agora a Ana Moura em 2008. Que é a sua irmã? Que é a minha irmã.
O atleta também, não é? Também é uma grande referência pela humildade e pela forma de trabalhar. Aliás, eu posso dizer que neste momento as 3 melhores jogadoras nacionais são um exemplo. Eu se calhar sou um bocadinho suspeito para falar disso, porque tenho a minha irmã e a minha atleta envolvida neste grupo, mas eu creio que são as melhores atletas de sempre, porque realmente são níveis internacionais de referência. 3 atletas a lutarem por um ranking top 50 acho que é de valor. Nós neste momento falamos do ténis e da realidade do ténis, em que nós conseguimos pôr alguém no top 100, ficamos muito contentes e eu fico, acho que o ténis está a fazer um excelente trabalho. A Filipa está em 54º, não é? Já foi. Agora jogou muito pouco esta época, porque ela teve uma lesão na anca. E então, sim, mas essa classificação era excelente, não é? Essa posição era excelente. Eu creio que sim. É uma posição de referência, principalmente porque não é uma modalidade nem tão pouco muito praticada em Portugal, e tem sido um esforço enorme. Eu creio que as instituições têm dado aquilo que podem, aquilo que sabem e o que não sabem, e agora acho que o essencial é evoluir. Evoluir é partir para projetos inovadores e tentar reinventar. Na minha área também, muitas vezes nós falamos, é preciso reinventar o negócio, e eu acho que o badminton às vezes é preciso reinventar o modelo, seja um modelo competitivo, seja um modelo de visibilidade da modalidade, e acho que esse é o ponto focal. É preciso pensar a modalidade num todo, é preciso começar a pensar como é que vamos incrementar também aqui a base é o número de praticantes. Nós vamos para uma Dinamarca, temos pavilhões numa cidade, temos 20, 30 pavilhões a praticar badminton, não é? E aqui não. Aqui é complicado. Em Lisboa, neste momento, graças a Deus, por causa do nosso projeto, vamos ter a oportunidade de falar mais à frente. Agora sim temos uma oportunidade de ter um sítio em que os miúdos com muito talento podem potenciar as suas qualidades a longo prazo, de segunda a sexta, com um pavilhão garantido. Vamos falar desse projeto daqui a pouco, mas deixa-me pedir a opinião agora de alguns espectadores que, entretanto, se inscreveram, e é interessante que venham aqui, se quiserem vir jogar badminton com eles, não comigo, claro, podem vir à vontade. Carlos Seixas, boa noite, o Sporting ganhou, já sei, parabéns. Boa noite, Fernando. Olha, eu sei que o Sporting ganhou e vi só a segunda parte, porque eu vinha em deslocação do Algarve para Lisboa, e queria ouvir o relato no Rádio Clube Português. Passou-se algum problema com a antena? Não tiveram sinal? Não se conseguiu montar o redis? Eu fiquei triste. É uma questão apenas de programação. Mas uma questão de programação só em relação ao Sporting ou em relação às outras equipas? Não, uma questão de programação, obviamente, em relação ao formato desta Liga Europa, que, como sabe, tem jogos às 6 da tarde e jogos às 8 da noite. Mas essa é uma questão não para resolver aqui no TV 24, mas sim no Rádio Clube. Sim, mas como eu sei que uma coisa está ligada à outra... Neste momento não está, porque o Rádio Clube está a transmitir o relato do Benfica com o Bate Borisov. Eu peço imensa desculpa. Não faz mal. Nem sequer tem nada a ver com o programa, mas... Não faz mal. A mim não me parece... Mas existe, de facto, essa ligação, portanto, não ficou mal a sua dúvida, claro. Não, a minha dúvida não fica mal, e a minha é que me parece mal, mas é só uma opinião pessoal, como é evidente. Sim, mas desculpe eu dizer-lhe isto, e pronto, estou a fugir ao âmbito do programa. Não é nada contra o Sporting, é apenas uma questão de opção em relação à programação da estação. Claro, pronto, mas deixe-me dizer-lhe, Fernando, que como ouvinte assíduo do Rádio Clube, e como gosto imenso de ouvir os relatos feitos por vocês, tanto pelo Fernando como pelo Carlos Alberto, que eu acho que são os melhores, simplesmente, e não é por estar a falar com o senhor que eu lhe digo isto, porque é de facto uma opinião geral do país inteiro, não é só meu, porque há de haver muita gente a questionar isto que eu estou agora a fazer, mas enfim, são opiniões, a mim não me parece bem, não acho bem, mas quem manda pode, e quem pode manda, e pronto, olha, e ficamos por aqui. E de facto, estes senhores que estão do badminton, eu tenho que congratular-me com isso, porque de facto modalidades olímpicas onde há praticantes num país pequeno como o nosso, mas conseguem atingir essas posições, tenho que sempre me congratular com isso, porque é bonito, e é sempre o facto do orgulho de sermos portugueses, que somos poucos, pequenos, mas fomos sempre os bons, claro. Quase que em tudo onde nos metemos. E de facto, eu tenho ouvido o programa todos os dias, e ontem estive particularmente atento, porque teve aí um amigo, o José Maria Subtil de Sousa, e que falou, e muito bem, sobre o Sporting, e hoje também só vi a segunda parte do Sporting,
Deixe-me dizer-lhe antes que gostei muito da atuação do Porto em Londres com o Chelsea. Sim, é verdade. Isso é, sem dúvida. uma atuação importante. A derrota é sempre uma derrota, mas a forma como ela foi não deslustra, pelo contrário, viu-se perfeitamente que o Porto tem equipa para a Europa, porque se calhar disponibiliza os jogadores para jogar e de facto foi muito bonito, foi um jogo fantástico e é disso que o futebol precisa. E eu dou os meus parabéns ao Porto, porque de facto, além de ter perdido, não deixou mal o país. E dizer não, pelo contrário, não é? Pelo contrário, exatamente. Olha, aproveito a sua deixa para lhe dizer que nos outros dois jogos, tanto o Nacional Werder Bremen como o Benfica Bate-Borisov, o resultado está em branco. Foi como começou, 0-0. Claro, mas também não deve ter começado há muito tempo, portanto... Não, eram 8 horas e 5 minutos, que é um horário, o tal, eu disse há pouco, que tinha a ver com a programação e com as opções de programação de grelha do Rádio Clube. Há um jogo às 6 e outro às 8h05. Exatamente. Pronto, vamos ficar à espera que de facto os resultados sejam positivos e que as equipas portuguesas consigam vencer, porque isso é importante para o nosso futebol. Mas deixe-me dizer, Fernando, que o que eu estive a ver na segunda parte do Sporting pareceu-me a mim mais do que o mesmo. Ou seja, eu não vou dizer bem do Sporting hoje porque ganhou, porque o futebol continua a ser aquele futebol que, enfim, parece-me a mim que não me fica mal se disser que o Erendin 2, Liedson 3. Mas isso é o que eu venho a dizer há muito tempo. E os sportinguistas que notem que de facto, quando o Liedson deixar de jogar nesta equipa, o que é que será de nós? Mas não é que não é que a equipa do Sporting não tenha valores, porque eu continuo a achar que nós temos uma equipa para tocar ópera e em vez de ópera tocamos ferrinhos. E isso é que tem que ser avaliado, porque no Sporting mudou o presidente e muito bem. Eu estou farto de defender isto e vou continuar a defender porque eu acho que ele é fantástico. Ele até é um presidente assumido, remunerado, e eu por isso até penso que ele tem mais pressão. Mas é bom que ele tenha essa pressão, porque isso é capaz de o obrigar a tomar as decisões certas que são necessárias tomar urgentemente. Porque no Sporting mudou o presidente, como eu digo, mas o resto é tudo o igual. E o resto é tudo musgo. E o musgo faz parte daqueles que não conseguem viver sem o Sporting. Mas não por uma questão de paixão, mas por interesse. Isso é demasiadamente evidente. Os sportinguistas têm que saber isso. A dança de cadeiras é um corrupio que passa de órgão em órgão constantemente. Mas eles apanham logo o primeiro que passa. E isto também é bem visível. É bem visível. A equipa esforça-se em alguns momentos, eu não tenho dúvidas. A equipa de futebol esforça-se. Nós notamos, eu estou a ver o Sporting a jogar e noto que os jogadores esforçam-se. Esforçam-se em alguns momentos, mas não se esforçam em jogar bem. E o futebol, isto no futebol, e quem gosta de futebol, isto é dramático, Fernando. É dramático para quem gosta de ver um bom espetáculo. E de facto, eu continuo à espera e até digo, é intrigante. A mim faz-me alguma confusão e é muito intrigante ver-se alguns, quer dizer, muitos sportinguistas surpreendidos com este arranque de temporada. Porque mudou o presidente, como eu digo, mas relativamente ao futebol é o mesmo, é cinzento, é sem rasgos, é mais que o mesmo. Eu diria que quase todos ganham com o Sporting é que não ganha nada com eles. Enfim, mas eu vou esperar serenamente, sempre denunciando. As pessoas até devem pensar que eu venho aqui para dizer menos bem do Sporting ou dizer mal se quiser, mas não, eu vou sempre defender o Sporting com verdade, quero sempre que o Sporting ganhe. Fico super contente quando vejo aquele levezinho, aquilo é fantástico. O Betancourt dizia que ele valia por 8, não é? Ele vale pelos 11, pelo plantel, pelo treinador, que na minha opinião continua a não ter lugar no Sporting, mas é só uma opinião, porque, veja, Fernando, vejo o Varela a jogar no Porto e quando eu vejo que ele diz que o Varela não cabe no plantel do Sporting, a mim deixa-me triste. Quando eu vejo um guarda-redes ser inscrito e ele vem logo a seguir dizer que ele não pode ser utilizado, deixa-me triste. E há imensas coisas mais que se passam que ninguém sabe, né? O Polga continua a jogar, sendo o Polga um jogador que já não sei se ele nesta altura terá lugar no Sporting. Na minha opinião não tem. O Tonel é um jogador que além de ser tecnicamente menos bom, mas tem uma disponibilidade fantástica para o jogo e uma garra e uma vontade que o Polga não tem. Mas isso, o treinador não sabe ver isso. Enfim, vamos ter que terminar, por aqui. Um abraço grande, Fernando. Dizendo que fiquei triste, espero que não aconteça mais isto no Rádio Clube Português, que deem os relatos do meu clube, porque eu quando não posso ver na televisão venho sempre a ouvi-los. Quero ouvi-los porque vocês são fantásticos. Vocês são fantásticos, eu não vou cansar de dizer isto. Tanto o Fernando Coelho como o Carlos Alberto são os melhores, são os que escrevem melhor o jogo. Um abraço, Fernando. Um abraço para si, muito obrigado. O Armando Cruz, em Olhão, quer falar connosco, seja bem-vindo. Olá, Fernando, boa noite. Olá, viva. Tenho a dizer que eu concordo com o ouvinte anterior no que diz respeito ao relato
do Rádio Clube, porque, de facto, o que nos parece a nós sportinguistas é que é uma discriminação, não é? Não, mas não. Porque, de facto, não é... Mas pronto, não é? Nós temos uma opção, depois queremos ouvir o relato, mudamos para outra estação. Mas, de facto, nós que gostamos de ouvir o Rádio Clube, o relato pela Rádio Clube, ficamos assim um bocadinho abananados. Não, eu agradeço muito, mas não interpreto dessa maneira. Já agora, só por curiosidade, eu sugeria, com o devido respeito ao Sr. Carlos, um ouvinte anterior, que ele provavelmente devia se candidatar a treinador de Sporting, né? Porque é sempre mais do mesmo e a conversa nunca muda, né? A história é sempre a mesma, né? Isto está-me lembrando aquele programa dos marretas, aqueles dois que estavam lá sentados lá num cantinho a criticar e que não só sabiam era criticar. Mas enfim. Bem, quanto ao jogo, antes de mais eu gostava de dizer que, apesar de já terem acontecido 2 jogos, o Porto e o Sporting, que, independente da cor clubística, gostava de todos os 4 tivessem ganho. Infelizmente, no caso do Porto já não é possível. Esperamos que o Benfica e que o Nacional o consigam fazer. Já agora, só por curiosidade, eu gostava que o Sr. Josualdo Ferreira, que em Portugal, no Campeonato Português, semanalmente chora sobre as faltas cometidas sobre o Hulk, e que viesse comentar o facto de que, mediante os factos da UEFA, o Hulk foi um dos jogadores que mais faltas fez na terça-feira nos jogos da Liga dos Campeões, né? Que fez, não cometidas sobre ele. E atenção, o Sr. Jesualdo não era um árbitro português. Outra coisa que eu ontem estive a ouvir, e por acaso tenho pena que ninguém tivesse mencionado, é que o Bruno Alves teve uma agressão bárbara com uma cotovelada no John Terry, que o jogo teve fora e tudo. O árbitro não ouviu, não atuou, mas ainda não ouvi ninguém a referir-se, e foi propositada. A televisão mostrou a jogada várias vezes. E, no entanto, ainda não ouvi ninguém dizer, de facto, referir-se sobre isso, né? Porque, como português é bom e as coisas não devem ser bem assim, devemos ser honestos na nossa crítica e naquilo que, de facto, acontece no jogo. Mas, enfim, quanto ao Sporting hoje, bem, acho que o Paulo Bento merece um cartão vermelho. Isto porquê? Porque o Tonel fez um jogo extraordinário, ou fez um jogo bom, se quisermos, contra o Passos Ferreira. O Polga, como todos nós sabemos, não está em condições físicas já desde o início da época, provavelmente até no fim da outra passada. O Tonel faz um bom jogo e ele tirou e mete o Polga, e foi o que se vê. O Polga é um dos responsáveis, pelo menos por um dos golos do Sporting. O segundo, acho que o Rui Patrício tem um pouco de culpa nele também. Mas, de facto, o Sporting é o Lietzen, não é? Se bem que o Sporting hoje jogou melhor, na minha opinião, do que jogou contra o Passos Ferreira, mas não temos defesa. A nossa defesa parece que não existe. De facto, o Lietzen é uma mola real do Sporting, e parabéns a ele e ao Sporting por terem ganho o jogo, que é o fundamental, que são mais pontos para o Campeonato Nacional, e espero que todos os outros clubes, como disse, que faltam ainda jogar, ganhem todos. Obrigado, Fernando, boa noite. Perdão. Obrigado, Armando, obrigado por ter vindo. Eu volto ao badminton, agora vou beber um bocadinho de água. Acho que faz bem. É para evitar que a garganta seque. É que eu às vezes ouço estes espectadores e ouvintes, hoje é só espectadores, que falam tanto, que a garganta seca. É normal. Seca a minha, não seca a deles, não é? Exato. Bom, eu daqui a pouco vou chamar o José Lázaro, que é um ouvinte do Porto e vai querer falar sobre o seu futebol do Porto. Exato. Tenho a impressão até que ele foi praticante de badminton, mas deixe-me cá falar com o Daniel mais um bocadinho para saber então pormenores acerca desse vosso projeto, que penso que vai ser uma pedrada no charco. Eu penso que sim, eu penso que este projeto poderá revolucionar pelo menos o panorama nacional. E bem precisa, não é? Sim, precisamos de projetos para competição. Não existem, neste momento, tirando 2 regiões bem definidas, que é o Algarve, com o esforço de 2 ou 3 clubes, principalmente da Xelagoense, e a Madeira, através do Instituto de Desporto da Região Autónoma da Madeira e dos clubes, tem feito um trabalho excepcional. A Madeira é realmente é diferente. Existe uma política de desporto bem vincada. O Daniel é madeirense? Sou, mas não é por isso. Não está bem? Não é por isso. É porque realmente admiro, porque há uma aposta forte. E conhece a realidade. Conhece a realidade. Existe muito investimento em muitas modalidades e isso é muito importante. E isso reflete-se ao nível de Olímpicos. Posso lhe dizer, por exemplo, 4 Olímpicos rapidamente para Pequim. Marcos Freitas, João Rodrigues, Marco Vasconcelos e Ana Moura. São 4
4 exemplos de olímpicos que a Madeira teve num panorama nacional, acho que é muito positivo. E isso é um reflexo do trabalho e do investimento. Não fugindo aqui à questão da nossa academia. A nossa academia vem de um modelo, reflete de vários modelos, um estudo feito por mim e por alguns amigos estrangeiros, adaptado para a realidade de Portugal. Ou seja, existem vários modelos de academias no estrangeiro, nomeadamente na Dinamarca e na Alemanha, e o meu objetivo foi buscar as boas práticas. Foi a base de trabalho para vocês. Sim. Ir buscar as boas práticas. Pensar como é que aquele modelo pode ser adaptado a Portugal. Isto porquê? Voltando um bocadinho atrás novamente, não existem muitos clubes em Portugal continental, tirando na região do Algarve, a trabalhar a competição. E é muito importante, quando os miúdos denotam algum talento, serem acompanhados. Eu posso lhe dizer que de norte a sul do país existem miúdos com 10 e 11 anos que denotam um talento enorme. Enorme. Mais talento que muitos estrangeiros que nós vemos. Mas têm que ser aproveitados, não é? E encaminhados, não é? O problema está aí. O problema está em canalizá-los para centros de treino em que as pessoas estão lá para realmente passar conhecimento, para trabalhar com seriedade, para ter bons profissionais na área do desporto. Como é o nosso caso, nós fomos buscar excelentes profissionais na área da preparação física, na área da nutrição, na área da psicologia. Claro. E quisemos fazer com uma base amadora e de muita dedicação. Mas científica, sim, certamente. Não é? Sem dúvida. Claro. Uma base amadora, mas impondo muito profissionalismo. A questão é esta, todos nós temos os nossos trabalhos. E é impossível ser profissional de badminton. É completamente utópico nesta fase. Você é engenheiro informático? Sou. E exerce, claro. Exerço e a minha área... tempo. A minha área é muito desgastante, porque claro. Já eu trabalho numa empresa de referência do panorama do mercado nacional, que é a Nova Base, passa a publicidade. Não tem problema. E a Filipe é fisioterapeuta. Posso dizer que as outras duas pessoas que estão connosco neste projeto, na parte técnica, em termos de corte, que é a Dalila Belém e a Vânia Lessa, ambas são estudantes universitárias. Depois temos aqui uma estrutura que é composta por um preparador físico que trabalha com os olímpicos, com os paralímpicos, com os cegos, que é o Rui Raposo. Depois temos a doutora Flor Bela Mendes, que é nutricionista. Ou seja, temos aqui uma base que é amadora, se podemos dizer assim, porque as pessoas estão a entrar neste projeto de forma completamente gratuita, porque os gastos que nós temos associados a este projeto são enormes. Pois, andamos aqui... Sim, é muito complicado pagar pavilhão, pagar volantes, pagar... É muito complexo, é uma estrutura muito complexa. Mas a nossa motivação é criar aqui mecanismos para potenciar o valor destes atletas. Posso dizer que neste momento, obviamente não vou nomear por uma questão psicológica dos atletas, posso dizer que tenho 2 ou 3 talentos, denoto em 2 ou 3 atletas enorme talento e nos restantes bom talento. Se nós conseguirmos potenciar o talento destes atletas e conseguir fazer com que eles deem alguma visibilidade à modalidade, chegando um dia mais tarde... É uma vitória, não é? É uma vitória para Portugal, é uma vitória para a modalidade, é uma vitória para todos nós que somos amantes do desporto e que queremos realmente estruturas destas apareçam nas modalidades, porque é o futuro das modalidades, passa por estes centros de treino, que é albergar os talentos numa cidade. Olhemos para Lisboa, por exemplo. Lisboa tem universidades, tem transportes públicos, tem um bom aeroporto para quem quer fazer uma carreira internacional. O aeroporto é muito importante. E eu passei por isso com a Filipe e sei o que é. Nós fizemos 52 viagens em 2 anos e eu sei as vantagens que estavam associadas a ter um aeroporto perto de casa. Claro. Isso é muito importante. Só que depois havia as outras questões de não ter pavilhão. Estes miúdos passam a ter um pavilhão em Lisboa. Passam a ter a experiência da Filipe, da Vânia, da Dalila, como atletas, que são referências. E isso é muito importante, que os atletas de referência não se afastem da modalidade. Pois, isso passa-se muito na nossa modalidade, infelizmente. Os atletas de fim de linha acabam por... têm as suas profissões, acabam por entrar a sério nas suas profissões, acabam por ter filhos, têm as suas famílias. E afastam-se, não é? Afastam-se. E a modalidade é que perde. Claro. A modalidade é perto porque estes são os grandes valores e, por acaso, acho que é relevante dizer que
Neste momento, a Federação fez uma aposta muito boa no Marco Vasconcelos e no Fernando Silva, que são 2 ex-olímpicos. É uma aposta muito grande porque eles são referências e estarem ali a trabalhar como selecionadores nacionais com os miúdos é muito importante. Muito bem, Daniel, já vou falar outra vez com a Filipe. Fiquei entusiasmado com esse vosso projeto. Há pouco fiz uma provocação ao José Lázaro, que está em linha. Eu sei que ele foi atleta de handball, mas podia ser que nas horas vagas jogasse badminton. Olá, Zé, boa noite. Olá, boa noite, Fernando. Um abraço ao meu amigo. Um abraço também. Só se fosse nas horas vagas eu não tenho encarnação. Isto não é por desprestigiar o badminton, porque acho que o badminton até é um jogo muito bonito, mas que é extremamente difícil de praticar. E julgo que nós na praia já tentámos isso várias vezes. E é extremamente difícil de praticar. Jogo de vez em quando ténis e ténis de mesa, o chamado ping-pong, mas e já agora deixe-me cumprimentar os seus convidados e já de facto os maiores sucessos desportivos e profissionais e profissionais e pessoais, naturalmente. Olha, isto é uma coisa interessante, é o badminton de praia, não é? Pois. Podemos falar sobre isso. E isso encarrego-os a eles. E claro. Aproveito também, Fernando, para enviar aqui um abraço ao nosso Zé Barros, com a Wikipédia, não é? Do lugar cativo. É verdade. Que ele já passou a barreira, não é, da enciclopédia. E também enviar aqui um abraço e um recado, mas um abraço ao Sr. José Silva, que é meu conterrâneo e consócio, e ao que julgo saber, jogou no Grande Futebol Clube do Porto, e dizer-lhe que não ele pelo menos diz isso, não é? E ele pelo menos diz isso, exatamente, e confio nele, obviamente. Claro, com certeza, não há razões para dizer que não. Não há razões para tal. Claro. E dizer que não dê importância a algumas borreias inflamadas de áudio, porque depois há vozes que não chegam ao céu. E se chamam a Jorge Nuno Pinto da Costa o Papa, eu direi que vale mais ser Papa do que ser papado. E quanto a Pinto da Costa festejar com champanhe as derrotas da Seleção Nacional de Futebol, é puro delírio e uma falsidade. Porque, primeiro, olha, Pinto da Costa é abstémio. Segundo, a Seleção Portuguesa de Futebol é constituída por vários jogadores e ex-jogadores do Futebol Clube do Porto, de onde, e como nós não somos ingratos, masoquistas e muito menos estúpidos, são uma mente doente disto tais alarvidades. Mas há outra coisa, quer dizer, é que quem festejava nas antas com champanhas de rodas de Benfica era o atual presidente do SLB e esse não é abstémio, é o que julgo saber. Olha, o Chelsea Futebol Clube do Porto, eu acho que foi de facto um bom jogo. O Porto não foi feliz no resultado, nem tampouco na perda de Fernando com aquele vermelho. E não merecia ter perdido, não é? Exatamente. Não merecia, porque o Porto realizou de facto uma boa exibição, mas não jogou contra uma equipa qualquer, jogou contra um Chelsea, mesmo sem Drogba, ou sem Bozigo, ou sem Deco. Isso é sempre difícil, é sempre complicado. Exatamente, tem jogadores de renome mundial e de grande qualidade. E vimos isso. Não há vitórias morais, obviamente, uma derrota é uma derrota, mas não é nada preocupante, até atendendo que o Atlético de Madrid e o Apoel empataram. Portanto, o Futebol Clube do Porto está, de facto, neste momento e na primeira jornada, em último lugar. Mas não quer dizer nada. Eu não quero dizer nada. O que pode querer dizer é o golo que o Nuno Gomes marcou agora. Esse é que pode querer dizer alguma coisa. Sim. Pois certamente é a vitória, é abrir a vitória para o Benfica. Exatamente. Olha, eu acho que o Futebol Clube do Porto e o Josualdo Ferreira está a construir mais uma boa equipa do Futebol Clube do Porto. E eu até julgo que terá condições para ter melhor equipa ainda do que a época passada, até porque, repare nisto, o Futebol Clube do Porto venceu a Naval, clube que tinha perdido a época passada por 1-0, venceu o Leixões, clube também que tinha ganho no Dragão ao Futebol Clube do Porto, de onde esses borregos já estão para lá e o Futebol Clube do Porto, enfim, teve 2 derrotas a época passada na Liga e foram provocadas por estas 2 equipas. Portanto, eles já estão afastados e não há questões psicológicas. Sabemos que o Porto vai passar agora por um ciclo muito difícil, com Braga, com Sporting, com o Atlético de Madrid, mas nada que as grandes equipas europeias e que jogam na Champions não estejam habituadas. E o Futebol Clube do Porto, de facto, é uma grande equipa, enfim, está a construir uma grande equipa, mas tem pergaminhos e certamente que vai dar uma boa resposta
quer no campeonato e quer na Champions. O Sporting, eu devo dizer... O Nacional da Madeira é que acaba de sofrer um gol de grande penalidade. É pena, e já teve várias oportunidades para marcar. Internacional alemão Frings marcou de grande penalidade. Vamos ter esperança. O Sporting também sofreu um gol e conseguiu dar a volta. E de facto este Erevin Sporting é como já foi dito, quer dizer, é o Erevin 2, Lietzen 3. Porque de facto o Lietzen resolve mesmo. Este não engana. E o Sporting tem ali algumas lacunas, nomeadamente na defesa, toda a gente sabe que a defesa é baixa, o Colga não está em boa forma. Eu penso também que o Rui Patrício é grande, mas não é grande coisa, tal qual o guarda-redes do Erevin. Mas pronto, é aquilo certamente que o Sporting tem, e isso é um problema que será do Paulo Bento, e tem que resolver isso. Mas a equipa teve atitude, não baixou os braços, como já vimos noutras alturas, e parece que, enfim, aquele milagrezinho dos finais de jogos tem resultado, e ainda bem que resulta. Quanto aos 6 árbitros, não é? São 6 árbitros agora. 6 árbitros, é verdade. Vimos que, de facto, naquele lance em que há dúvidas do corte de Caneira, eu, à quarta repetição, vi e tenho a certeza que não foi golo. Obviamente que o árbitro estava num enfiamento perfeito, também parece-me que não podia dizer que era golo quando a bola não entrou dentro da baliza. Mas o mesmo árbitro depois se negou um penalti descaradíssimo, e que ele está perfeitamente, ele está, sei lá, a 3 metros, tanto, aliás, quer dizer, quer dizer que os 6 árbitros não evitam os erros. Até podia ter 30, não é? Ou 40, pois. Não é? Isso não evita os erros, não é? Não resolve absolutamente nada. Mas é Lázaro, olha, vamos ficar por aqui, então, Fernando, se não se importa, um grande abraço. Um grande abraço, então. Eu tenho já mais espectadores em linha, mas antes disso, e porque tinha prometido falar um pouco com a Filipe, é justo, está calado há muito tempo, tem estado a ouvir as conversas e acho que faz muito bem. Qual é a sua participação, o seu entusiasmo, a sua resposta a este projeto que está a desenvolver neste momento? O meu entusiasmo é poder dar àqueles miúdos e às pessoas que venham trabalhar connosco as condições que nós não tivemos e que nós tivemos quase 10 anos em Lisboa sem ter. E isto agora vai deixar de se pôr. Eles vão poder preocupar-se com a escola, porque é uma das regras que nós temos, é que eles tenham boas notas, é lógico. Claro. Que não há nenhum pai que diga que o filho vem jogar badminton de manhã à noite. Por isso eles vão ter que ter boas notas, vão ter que estar preocupados com a escola. E não tem que se preocupar com mais nada, só tem que se preocupar em vir ter ao pavilhão às 6h30. Nem com o material? Mais cedo. Não, só tem que trazer os raquetes deles, porque os volantes... Não é muito caro, não? É. Não, eu digo para a iniciação. Mas a maioria dos miúdos todos que lá temos têm todos que jogar com volantes destes, de penas. E estes volantes de penas são bem mais caros e são bem mais frágeis, porque isto são mesmo penas. Eles podem utilizar outro tipo de volante? Não, porque a partir dos infantis já todos jogam com estes volantes. Por isso, quase todos os miúdos já treinam com isto. Isso é relativamente mais caro do que a própria raquete, digamos, em termos de proporção, ou não? Se calhar até é, porque cada tubo tem 12 volantes destes e custa uma média de 25 euros. Uhum. Se nós pensarmos que num treino, um jogador... Vamos pensar no Pedro Martins, que é o jogador agora mais bem classificado e referência, que poderia ter sido campeão da Europa de Júniores do ano passado. Se calhar num treino que ele gasta um tubo, se calhar gasta. Se pensarmos que ele faz 2 treinos por dia, dá para ver... Então e os apoios, não vêm? Nós, em termos federativos, temos atletas de alta competição têm direito a tubos de volantes por mês, mas que são insuficientes, é lógico. Claro. Depois são os clubes, na maioria das vezes, que põem os volantes. O Óscar Cardoso não precisou de apoio nenhum e marcou o segundo gol do Benfica. Está a ganhar por 2-0. Mas há pouco eu não perguntei ao Daniel, mas enfim, vocês são oficiais do mesmo ofício, naturalmente tanto faz perguntar a um como ao outro. Não seria mais lógico que, em vez de ser o vosso esforço
em conseguir arranjar verbas para os Jogos Olímpicos, ou enfim, para várias tarefas. Não era mais lógico que fosse o próprio Estado a subsidiá-los? Eu sei que as federações têm um subsídio, mas pelo que eu ouvi, acho que é ao contrário. Vocês dão 90% do dinheiro necessário, eles dão 10%. Pois, será porque assim? eu acho e que... não devia ser ao contrário? Eu não sei bem a quantidade de dinheiro que a Federação recebe para Claro. cada coisa. E também sei que são muitos jogadores. Temos várias seleções e sei E é preciso apoiar todas as seleções. Nós temos Claro. seleções desde sub-17 a sub-19, temos que é as bom. seleções de séniores, claro. Temos as seleções de séniores. As seleções de séniores têm 2 competições anuais, normalmente. Tem o Campeonato do Mundo, se formos apurados, e o Campeonato da Europa. E temos as competições de equipas senhoras ou equipas homens e equipas mistas. Ou seja, normalmente são sempre coisas muito caras, porque as equipas faz com que se tenha que levar um número mínimo de jogadores para podermos ter equipa. Também não podemos levar o mínimo, porque se temos o azar de haver uma lesão, depois não podemos jogar. E são competições de muitos dias, que implica muitos dias de hotel, muitos dias que normalmente são hotéis das organizações, que são hotéis caros. E isso tudo são despesas muito grandes. E é por aí que eu acho que a Federação não consegue ter... Não consegue suportar isso tudo. E porque depois todos os nossos torneios são torneios também relativamente caros. Porque... Nós vamos ter fé na Academia de Badminton. Não? Vamos ter fé. Vamos ter fé. Isso é que é fundamental. Pelo menos formar, nós iremos formar. Agora esperemos que tudo chegue a bom porto. O Benfica está a ganhar por 2-0, o Nacional da Madeira está a perder por 1-0 e quem não perde a oportunidade de falar connosco neste momento é o Adelino Patrício, que está em Sesimbra. Muito boa noite, Adelino. Muito boa noite, sou Seja Fernando bem-vindo. Correia. Também quero convidar, portanto, a cumprimentar os seus convidados. Sim, senhor. E é o seguinte, de facto, eu também estou a ver o jogo do Benfica. O Benfica está a jogar bem. Eu julgo que esta equipa do Bate Borisov é uma boa equipa, pelo que eu estou a ver. E, portanto, está de facto em primeiro lugar e com um jogo de atraso relativamente no campeonato deles e 10 pontos de avanço em relação ao segundo. É o seguinte, sobre a jornada, Sr. Fernando, eu ontem de facto estive a ouvir e teve uma pessoa, Subtil de Sousa, a falar e que uma pessoa que mostra credibilidade e que conhece das coisas do futebol, pelo que ele falou, nos meandros dos clubes, e é o seguinte, de facto, sobre o Sporting, ele disse algumas coisas que é uma realidade, sobre o Varela terem dispensado, irem buscar o Caicedo e por aí fora. Isto lamentavelmente acontece no Sporting, no Benfica e noutros clubes. Sobre a jornada, julgo que o Benfica ganhou muito bem, muito embora o jogo é de apoiar e toda a gente diz que é bom haver o futebol ofensivo e há que apoiar e proteger as pessoas que de facto, os malabaristas da bola, assim se pode dizer, mas o Di Maria logo a começar o jogo foi logo barbaramente atingido por um jogador do Belenenses que nem sequer o cartão amarelo viu. Pronto, é assim, sobre o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto lá ganhou, mas com algumas dúvidas no segundo golo. Julgo que os árbitros, julgo que o Sr. Vítor Pereira, a nível de arbitragem, tem que ter muito cuidado na nomeação, que agora acaba de nomear o Sr. Pedro Proença para o Braga Porto, e eu vou deixar aqui, vou pagar para ver, como se costuma dizer, a coragem do Sr. António Salvador e do Sr. Domingos, quando no final do jogo do próximo fim de semana, entre o Braga e o Porto, se forem prejudicados, terem a coragem de virem dizer na entrevista e dizerem à boca cheia que se foram prejudicados ou não. Não fiquem calados porque o patrão deles está a mandar que é o Sr. Pinto da Costa. Se perderem e se forem prejudicados, devem ter essa coragem. Eu espero bem que sim, que o Sr. António Salvador é uma pessoa que demonstra muita coragem, eu espero que ele o faça. Tenho um problema com a minha televisão, Sr. Fernando Correia, que não sei se talvez alguém possa reparar, é que a minha televisão, isto é um bocadinho de ironia, não dá bem o que as outras televisões dão. Ah, é? Deu-se uma grande propaganda. Não, mas olha que está a chegar muito bem. O Futebol Clube do Porto fez um jogo lá fora que, de facto, até o Chelsea marcar, teve com o autocarro à frente da baliza. Portanto, quando o Chelsea marcou, o Chelsea, de facto, recuou um bocadinho e o Porto foi para a frente. Teve uma ou duas oportunidades, a do Varela, sim senhor, outra de cabeça, mas o Ivanovic tem 2 bolas, pelo menos em cantos, bola parada, que é em milímetros. Veio-se dar um grande ênfase, de facto, o Futebol do Porto não jogou, quanto a mim, de acordo com os seus pergaminhos. E faltava lá, obviamente, o melhor jogador do Chelsea, que é o Drogba. De qualquer maneira, eu gostava que o Porto, eu não sou anti-português, como muitos tipos do Porto. Eu gostava que o Porto que some vitórias para o futebol português e que vai em frente.
Pronto, não me quero alongar muito mais. Não obrigado, mais Adelino, até porque estamos já na parte final do programa. E um bem-aja ao meu amigo e felicidades. Obrigado para si também. Deixe-me dizer que os 2 jogos em que participam equipas portuguesas estão no intervalo. O Benfica vence por 2-0 e o Nacional da Madeira perde com o Werder Bremen por 1-0. E porque estamos na parte final do programa, eu perguntaria ao Daniel Moura, algumas coisas que é bom que as pessoas que ainda não estão muito identificadas com a modalidade saibam. Por exemplo, a época de badminton vai de quando até quando? A época de badminton é determinada pela Federação, que é o organismo principal de... Sim, mas habitualmente joga-se... Em Portugal joga-se de setembro, joga-se de outubro a junho. Começa com os campeonatos individuais, termina com os campeonatos por equipas, mas oficialmente começa em setembro com as seleções nacionais, estágios das seleções nacionais. E portanto vamos agora, é isso que está a verificar-se? São estágios? Sim, está a ver, já estão a se realizar estágios da seleção nacional, jovens e séniores, e estamos à espera que saia o calendário oficial, porque este ano vai haver uma remodelação do sistema competitivo, que eu não estou a par. Sinceramente, claro. não e relativamente às competições internacionais? Sim, a nível de competições internacionais... O que é que vamos ter agora? Agora não, brevemente. Isso é como o ténis, já há todos os fins de semana há um torneio. Ah, sim? Há muitas competições internacionais. Que vocês vão ou não vão, não é? Têm convite ou não têm convite? Neste caso, a inscrição é livre. É livre. Só há uma nuance aqui que tem a ver com a entrada dentro do quadro principal ou quadro de qualificação. Existe um número bem definido e só os atletas com determinado ranking é que podem entrar consoante o número de inscritos. A nível de participação portuguesa, segundo apurei no site da Federação, a Telma Santos e o Pedro Martins vão estar em Chipre e na República Checa. E espero Meus que amigos, façam bons resultados. Esperamos todos. Sim. É como o futebol. É verdade. Estamos à espera que, tal como o Sporting ganhou, Tenho o Benfica... pena não ver o meu marido nas competições europeias, mas vai lá chegar. Tenho o meu Benfica. Com certeza. Obrigado, Daniel Moura. Obrigado, Filipe Alami. Falámos de badminton. Foi bom tê-los connosco e será bom também vê-los em ação. Um como atleta de referência, a Filipa. O Daniel, mais agora, dedicado ao treino e à concretização desse sonho, que é de ambos e que é de mais pessoas certamente ligadas ao badminton, que é o funcionamento da Academia de Badminton. O Lugar Cativo volta amanhã às 8 da noite. Até lá, muito obrigado, boa noite.